Pelo Amicus Curiae, Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Sinditele Brasil, falará o Dr. Odel Micael Jean Antum. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo senhor ministro relator deste recurso ordinário constitucional, senhoras ministras, demais senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, demais presentes, recebam todas as minhas homenagens. Como já foi dito aqui da tribuna, a questão no STJ se cindiu basicamente sobre a discussão dos verbos núcleo do tipo do artigo 2º, inciso 2 para inciso 2º, que é a locução descontada e a locução cobrada. O que é o descontado e o que é o cobrado? Entendeu o STJ que esse era o mote da discussão e, dessa forma, o voto vencedor do ministro Schietti acabou levando a maioria a entender que descontado significaria uma situação e cobrado outra situação. Como se fosse possível, dentro de um mesmo dispositivo, não obstante a clareza de como deve ser a interpretação tópica, criar situações absolutamente diferentes uma das outras. O que se criou, então, na STJ? Se criou a possibilidade de incriminação da conduta de não recolhimento do ICMS próprio. Porque a questão do ICMS de substituto tributário já era, basicamente, aceita, tanto pela STJ quanto pela Suprema Corte. A discussão que foi uniformizada pela terceira sessão é a do ICMS próprio. Pois bem, qual é a grande questão trazida pelo ministro Schietti para iniciar a sua argumentação? O ministro Schietti, no seu voto, ele diz que o artigo 2º, inciso 2, da 8.137, ele se assemelha ao crime de apropriação indébita. Como se assemelha ao crime de apropriação indébita, ele não precisa do elemento fraude. Por que fez assim o ministro Schietti? Porque, em acórdão de agravo, de recurso extraordinário da lavra do ministro Lewandowski, 99425, foi afirmada a constitucionalidade dos crimes tributários justamente porque existe uma fraude, existe um ardil. Diz então o ministro Schietti, mas na apropriação indébita não há fraude. Se não há fraude, não precisa, o fato da pessoa declarar, o fato da pessoa, do contribuinte dizer que ele deve, não elide o crime, porque tudo bem, não precisa da fraude mesmo. Mas acontece que faltou ao ministro Schietti, com todo o respeito, dizendo então qual o elemento que precisaria ter. Se não precisa ter o elemento fraude, qual o elemento que precisa ter? Porque se não tiver elemento algum, se trata sim de má inadimplência. No caso do ICMS próprio. E qual é o elemento que precisa ter? Porque a apropriação indébita não é um mero não recolhimento, ela não é um mero não pagamento. A apropriação indébita é um não pagamento mediante uma quebra de relação de confiança. Por isso que, inclusive, trouxe aqui o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça de Santa Catarina, o caso português, que eu vou falar um pouco dele também, mas no direito português o crime se chama abuso de confiança. Na matriz francesa, que cria o delito no século XVIII, do abuso de confiança, quer dizer, quando se fala de apropriação indébita, se fala numa quebra de uma relação fiduciária, porque senão não há um plus ao não pagamento a dar dignidade penal ao fato, de forma a desonerar o Estado de usar o direito penal, que tem que ser fragmentário, que tem que ser subsidiário. Se não houver um plus à conduta do não pagamento, ao mero inadimplemento, está-se sim a purir a mera inadimplência em arrepio ao que prevê a Constituição Federal e os tratados, inclusive mencionados aqui. Com relação ao caso português, é importante deixar claro que a discussão levada à Corte Portuguesa, eu só vou falar disso porque isso foi trazido à tribuna, a discussão da Corte Portuguesa é trazida no Acordo 312 de 2000, essa discussão ela se deu quando se alterou o tipo penal que previa o verbo abuso de confiança, que exigia a apropriação, e se passou ao verbo não entrega. Não é entregar. Não entregar, que é praticamente um crime omissivo como o nosso, que é o deixar de recolher. E houve essa discussão, mas o não entregar, ele não fere a Constituição. E a Corte Constitucional, ela traz essa aproximação da não entrega ao abuso de confiança. E exige a apropriação no acordo. E por isso que não declarou inconstitucional. É isso que fez a Corte Portuguesa. Né? Mas o direito português, ele só prevê a punição do deixar de recolher, do não entregar, também nos casos de substituição tributária.
que é exatamente os casos em que aqui no país não há discussão, e não é a discussão desse caso. A discussão desse caso é de ICMS próprio, né? Portanto, não há na conduta dos contribuintes aqui, que são recorrentes desse caso, e dos contribuintes país afora, que deixam de recolher o ICMS próprio, dignidade penal suficiente a movimentar a justiça criminal, a movimentar o instrumental penal, que é o instrumental mais grave, sem ofensa ao princípio da fragmentariedade. Eu agradeço a atenção de Vossas Excelências. Agradeço ao doutor Odel e agora pelo